Amigos, estamos aqui com mais um Foco Nacional. Estamos recebendo hoje ele, que é conselheiro, presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, ex-deputado distrital, ex-secretário de Estado, Manuel de Andrade. Muito bem, Paulo. O famoso Manuelzinho do táxi. Manuelzinho do táxi. Mas eu dizia há pouco instante, devia ter colocado Manuelzinho garçom. Eu fui garçom também, mas o táxi foi que realmente deu mais relevo, né? Manuelzinho que gosta de gente. É. E estamos recebendo aqui também a empresária do ramo de estética, Ramane Soares. Bem-vinda, Ramane. Muito obrigada pelo convite, Paulo. E vamos começar aqui para entender. A gente aqui gosta de entender a trajetória de cada convidado, saber, né, o que você fez até agora, saber quais são os projetos para o futuro. Então vamos conversar aqui com o presidente do Tribunal de Contas, Manuel de Andrade. Manuel, conta pra gente um pouco da sua trajetória, como é que você chegou lá nos táxis, depois chegou a ser deputado distrital, secretário de Estado, depois ainda no Tribunal de Contas como conselheiro. Você quer que eu tenha quantos livros para contar essa história? Que é longa, viu? Eu vou contar alguns estados, e apenas os pitorescos já pode elevar um volume gigantesco de páginas, né? Mas aqui eu cheguei, Paulo, cheguei em Brasília no dia 14 de janeiro de 1973, em plena crise do petróleo. Desemprego, Brasília com dificuldade, nascendo com apenas 12 anos praticamente de vida. E foi justamente uma experiência que eu tive da minha vida muito especial, porque eu lá saí do Rio Grande do Norte, lá de Natal, depois passei por Jaçanã, que é a cidade de Natal, e cheguei a Brasília um dia de domingo, tarde chuvosa, aquele gama, muito capim. E quando eu olhei a casa que eu ia morar, eu disse, meu Deus, larguei e vim pra cá, como é que vai ser isso aqui? Quando você chegou aqui, você morou no Gama? No Gama. Eu estou no Gama até hoje, né? O Gama me atrai. E aí, passei desempregado, eu tinha deixado de seguir aeronáutica, porque eu fiquei no excesso de contingência lá em Natal. Quando cheguei aqui na base aérea, fui chamado a incorporar, eu não aceitei. Aí amarguei 2 meses e 10 dias de desemprego. Fui trabalhar de servente no Hotel Nacional, auxiliar de limpeza. Até hoje para mim é uma birra, porque eu nunca fui profissional de limpeza, fiquei como auxiliar. Eu queria ser um oficial de limpeza, era meu oficial de limpeza. Trabalho de servente de limpeza no Hotel Nacional e depois inaugurou o Hotel Heron, e lá fui trabalhar de auxiliar de garçom, fui auxiliar de garçom um tempo, depois de garçom, chefe de garçom e aí começou a vida. Mas tem um dado importante, que quando eu fui trabalhar no hotel, o primeiro cliente que eu atendi no Hotel Heron, acho que eu contei essa história domingo, não sei se você ouviu, foi Valdir Soriano. Sim, primeiro cliente, você ouviu falar isso? Viu? E o Valdir que me deu 2 notas de 10 contos na bandeja, eu digo, olha, acabou agora, meu tempo ruim, a partir de agora eu nunca mais serei um liso. E graças a Deus, trabalhei de garçom mais uns 4 anos, mais 4 anos lá na frente, e tudo deu certo, comprei um táxi. E como é que foi para comprar esse táxi? O dinheiro, ó. Tinha dinheiro? Tinha dinheiro, comprei à vista. Ah, você juntou então dinheiro, com o garçom? Ganhei dinheiro. Por isso que eu gosto de falar de garçom. Adoro. Porque ganhei muito dinheiro então com garçom. Então foi o trabalho de garçom que viabilizou a compra Viabilizou, com ganhei dinheiro. Eu comprei um táxi, já tinha comprado um carro. Para ter uma ideia, eu já tinha um carro particular já e comprei um táxi sem vender o carro particular. Eu fiquei importante, viu? Então isso foi um dado que eu reputo da maior importância na minha vida, foi esse pulo, a aceitação da vida real. Eu morava no hotel em Natal, tinha tudo, e fui trabalhar de empregado em outro hotel. E começando, como falei, você seria auxiliar de limpeza, faxineiro. E aqui me dava alegria também, eu ficava muito feliz. Até hoje eu gosto de fazer boas faxinas. Eu gosto de limpeza, de ação. Principalmente na casa da gente, né? É bom demais, às vezes, final de semana a gente dá uma organizada na casa da gente. Colocar eu mesmo hoje, antes de estar aqui, eu estava plantando árvores lá perto da minha casa. Boa. Na hora do almoço. Você me chegar, eu vou fazer um plantio agora, vou te chamar lá para ajudar. Eu comprei mexerica, limão, falei, vou plantar agora. Logo, abacate? Né? Não, abacate não, é muito grande. Ah, é do cabe o espaço. O espaço é pequeno. Mas então, vamos lá. Conselheiro, aí você saiu comprei o táxi. Saiu do hotel. Mas eu comprei o táxi e fiz vestibular para geologia na UNB. Mas depois eu fiquei para uma chamada. Ao mesmo tempo que abria o vestibular do CEUB. Aí eu fui para a geografia do CEUB. Aí na minha cabeça, na UNB eu não pagaria.
não se eu pagaria a faculdade. Só que aquelas greves todas intermináveis, eu digo, se eu fizer geologia, não sei, da UNB, eu vou ter dificuldade de não ter esse curso nunca. Aí eu fui lá, fiz geografia no CEUB. E terminei o curso de geografia no CEUB. Eu era o único chofer de táxi que fazia faculdade naquele tempo. Já casado, mas... Fazendo faculdade, geografia. Pagando faculdade com táxi. Uhum. Com táxi, dia do táxi. E aí, o senhor estava atuando só como taxista e aluno universitário? Universitário. E o senhor formou em geografia? Formei em geografia. E chegou a dar aula? Dei algumas aulas no CIMAN, no Compacto. Fiz estágio, mas depois fui dar aula também. Aí o senhor largou o táxi? Não larguei o táxi, o que aconteceu? O táxi me chamou muito a atenção porque eu comecei a discutir com os colegas nas praças, dos pontos, e questionando fiscalização, me pondo como um defensor deles também, porque não tinha argumento, havia uma fiscalização e era uma perseguição muito grande. Nós estávamos vivendo na rede militar naquele tempo, né? Sim. E eu comecei a me indispor e comecei a ter gente... E o sindicato dos taxistas, como é que foi? Aconteceu por isso. E aí já existia o sindicato? Já, é muito forte. Aí quando veio a eleição do sindicato em 80, eu entrei. E o senhor já foi logo presidente? Ou Não, eu fui diretor tesoureiro do sindicato. Eu virei presidente em 83. Logo depois, né? Logo depois, próxima eleição. Mas na verdade eu virei o cara que eu mandava no sindicato porque eu fazia recurso. O sindicato não tinha advogado suficientemente, eu pegava aquele monte de multas de trânsito e levava para o sindicato, fazia recurso para eles e ganhava todas as paradas. Aí virei o bambambam no sindicato. Aí todo mundo começou a gostar de você, os taxistas. Resolveu muita coisa. Muita coisa. A vida deles. Muita coisa aconteceu naquele período, viu, Paulo? Foi muito rico. E nós começamos a trabalhar e já tivemos encontro lá com o Figueiredo em 82. E a partir daí, o senhor se candidatou... Não, aí nós estamos falando de 80, 82, isso. Né? Houve aquela renovação do táxi, veio o Proálcool no Brasil. Uhum. O presidente Figueiredo lançou o Proálcool. E a primeira experiência com carro álcool foi com os taxistas. Uhum. Ele assinou um decreto de número 1944, de 15 de junho de 82, concedendo isenção de IPI e ICMS aos taxistas. E aí a coisa andou. A gente participou de toda essa mudança de paradigma no táxi, de respeito à minoria dos instrumentos, carros, né? E quando foi em 83, já fiquei presidente, fiquei até 2000. Muito bom. 17 anos de presidência tribunal, 20 anos realmente dentro do sindicato. E aí você ficou até 2000, e 2000 você entrou na política, 2002? Não, eu virei deputado em 90, né? Eu sou constituinte, né? Sim. Deputado constituinte em 90, 94, 98. Uhum. Quando eu fui indicado para o Tribunal de Contas, obrigatoriamente eu teria que largar o sindicato. Como larguei a Federação dos Caminhoneiros, fui presidente dela também, larguei a CNT, eu era diretor da CNT, da Confederação dos Transportes. Essa Federação dos Caminhoneiros é aquela do... Agora do Valderio, não? Não, o Valderio é um sindicato. Aquele sindicato eu comandei. A estrutura, o lote do sindicato dos caminhoneiros, eu que consegui, porque na época eu era presidente também deles. Uhum. O senhor foi presidente da FEComércio dos caminhoneiros. Dos caminhoneiros dos táxis. Do DF, que é ligado à CNT, Confederação Nacional do Transporte. São categorias econômicas, né? Diferentemente dos trabalhadores em transporte rodoviário. Sim. Aí são os autônomos, faz parte da categoria econômica. É o sindicato patronal, na verdade. Isso aí. Muito, muito interessante. Aí como é que foi a sua primeira eleição, 90? Foi difícil? Né? Nada para mim foi, eu não vou dizer que foi difícil porque eu me agiganto. Quando eu pego uma confusão, eu vou para cima. Em 86, muito amigo desaparecido, ele queria que eu fosse candidato a deputado federal. Só tinha deputado federal, senador, e governador, eu não vou. Você vai ser meu candidato. José Aparecido Oliveira. O governador. Você não conheceu ele. Não vou. Na próxima eleição vai ter eleição para deputado, aí você candidato a deputado, eu vou ser candidato a deputado. Não vou pedir favores. Vou pedir ao eleitor que vote em mim. Uhum. E eu saí e fui 10º votado naquela eleição já saí muito bem. Naquela eleição. E aí foi reeleito em 94. 94, 98, eu fiquei entre os 18 mais votados, porque meu suplente assumi, o governador me chama para ser, o Rolim me chama para ser secretário de administração, e com 1 ano e meio ele me convida para ser conselheiro do Tribunal de Contas, em 2000. Por isso que eu tive que largar o sindicato.
Mas em 89 eu voltei para o CEUB fazer curso de Direito. Formei em 95 em Direito, sou advogado, eu tenho o AB, a minha está recolhida, está guardada em razão de ser incompatível a minha condição de julgador com a condição de advogado. Por isso a minha está retida. Mas o número dela lá está, é 12.604. Muito bom. Conselheiro, para poder agora chegar no tribunal, depois de chegar no tribunal a gente vai dar uma pausa e fala mais. O senhor entrou no tribunal em 99? 2000. 2000. Dia 3 de julho. Tomei posse dia 4. Então o senhor é decano hoje do tribunal? Sou decano, há muitos anos, há 13 anos que eu sou decano lá. Muito bom. Então nós vamos daqui a pouco agora falar sobre esse trabalho no Tribunal de Contas. Ramani, conta pra gente aí um pouco agora da sua história, né? Conta aí essa menina, é Taguatinga, né, que você Taguatinga. é? Né? Conta aí pra gente um pouco aí como é que você empreendeu, eu sei que também que você também trabalhou no serviço público por um tempo. Conta aí pra gente como é que foi aí essa experiência sua. Olha, eu sou da área da estética, né? Trabalho com estética, tenho uma clínica de estética hoje no Taguatinga Shopping, mas tive outros empreendimentos também com a estética. Comecei fazendo alguns cursos livres, profissionalizantes da estética. Eu já trabalhava na área da saúde e entrei na faculdade CEUB para fazer estética e cosmética. E depois disso fui fazendo vários outros cursos livres e já montei o meu primeiro negócio com a ajuda da minha querida mamãe. Você também tem uma outra graduação, né, de nutricionista, não? Eu sou formada em estética e cosmética, estou terminando biomedicina e fiz teologia também. Ah, sim. E de especialização tem umas 30. Muito bom, parabéns, isso é muito interessante. Como é que está hoje esse mercado da beleza aí no Distrito Federal? É um mercado que cresce muito, as pessoas querem se embelezar cada vez mais, se cuidar, né? Hoje as pessoas cada vez mais jovens, né, elas estão querendo aparecer, estão querendo se cuidar já, usando botox, preenchimento labial e outros produtos aí que cada dia, né, surge uma novidade. Como é que é isso? Na verdade, eu vejo mais como uma sensação de bem-estar, né? Hoje as pessoas, elas acordam, ninguém acorda e pensa, hoje eu vou ficar feio. Não, elas acordam e pensam, hoje eu vou ficar mais bonito, hoje eu vou ficar melhor. Até para tudo na sua vida, para se você for fazer uma apresentação, um novo emprego, né, as pessoas elas vão te olhar. Vão olhar não só a sua beleza, mas a forma com que você está vestido, a forma com que você fala. Então a beleza ela está ligada como um todo na vida de todos. Então ninguém quer ficar envelhecido e com uma aparência envelhecida. Podemos envelhecer com qualidade. Muito, muito interessante isso. E hoje quais são as novidades aí dessa área aí? O que tem aí de novo aí de tecnologia nessa área da estética? Hoje o boom são os bioestimuladores de colágeno, né? Então os bioestimuladores, ele ajuda a face a manter ali a firmeza, a sustentação. Então a gente faz bioestimulador no rosto, bioestimulador no corpo. E as pessoas estão procurando hoje mais por longevidade. Esse bioestimulador, ele é o que? É aplicado? É injetável? É uma injeção? Ele é injetável. A gente tem vários tipos de bioestimuladores, mas eles vão estimular o colágeno e o procolágeno, a elastina ali da sua pele. Então a gente consegue ter aquelas bochechinhas mais firmes de quando a gente tem na jovialidade. E com essa febre aí que tem aí da Monjaro, que pode ser combinado com a estética nesse sentido dentro de uma clínica dessa? Tudo, né? O Monjaro, que é a tizerpartida, que é o princípio ativo dele, ele inicialmente foi feito para emagrecimento, mas para quem tem diabetes, né? Então as pessoas estão usando para emagrecimento. Ele melhora várias coisas, melhora ali a questão do emagrecimento não só físico, mas também a gordura visceral. Então ele vai te dar uma qualidade de vida. Porém, só que as pessoas estão esquecendo de fazer esse gerenciamento facial. Se você perde peso muito rapidamente, a sua pele ela não acompanha. Então se torna flácida. Então para você não ficar com uma aparência envelhecida, né, você precisa fazer esses bioestimuladores de colágeno e estar repondo ali o ácido hialurônico que o nosso corpo produz.
Muito interessante isso. Vamos falar mais sobre isso, sobre beleza daqui a pouco, sobre qualidade de vida, né, sobre bem-estar, porque isso daí faz a diferença na vida da gente. Também falar sobre Brasília, sobre a cidade. Conselheiro, vamos voltar aqui para o senhor agora. Vamos lá. Falando sobre o Tribunal de Contas. O senhor que é o decano, está desde 1999. Não, 2000. 2000. Desde 2000, já é a terceira ou a quarta vez que o senhor já está presidente do Tribunal de Contas. Inclusive, pode ser que fique também para a história como a pessoa que mais vezes ocupou a presidência do Tribunal de Contas, né, do Distrito Federal, não sei, depois a gente pode olhar isso, né, na história do Tribunal de Contas. Conta pra gente um pouco aí sobre esse trabalho do Tribunal de Contas, como é que é a função do Tribunal de Contas. Do Distrito Federal, diferentemente dos outros estados, os estados têm 2 tribunais, né? Tem o Tribunal de Contas dos municípios e o Tribunal de Contas do estado. Alguns estados unificaram já, né? Brasília já é unificado até porque... Só unificação, só um parênteses, só o Ceará. É só o Ceará que é unificado. unificado. Houve um problema e baniram o Tribunal de Contas dos municípios do Ceará. Hoje é só o estadual. Mas ele atende também, ele fiscaliza também os todo orçamento público, seja estadual, seja municipal. Muito bom. E aí eu quero te perguntar, conselheiro, como é que está esse trabalho aí desses 25 anos aí, como é que foi esse trabalho? Conta pra gente um pouco como é que foi o assumir o Tribunal de Contas. Paulo, em resumo, o propósito do Tribunal de Contas foi criado com o propósito de fiscalizar a boa aplicação do dinheiro público. Essa é que é a chave do negócio. O Tribunal de Contas existe para bem fiscalizar a aplicação do dinheiro público dentro dos princípios que estão elencados na Constituição, lá no 37 da Constituição, né? Princípio da legalidade, impessoalidade, economicidade, e aí está lá. E aí o que é a pegada do Tribunal de Contas? Além de ele fazer esse trabalho, e hoje o que nós entendemos, eu, ao longo de mais de 25 anos estou lá, é tornar o tribunal preventivo, orientador e pedagógico. Ao fazer essa fiscalização da aplicação do dinheiro público, e seja em obras, em serviços, na administração de recursos humanos, é preciso que esse dinheiro seja aplicado e tenha um retorno concreto e material para a população. A população receba as ações do Estado com a quantidade e a qualidade para que foi justamente eleita essas prioridades na administração. Então, o Tribunal de Contas, ao longo desses meus 25 anos, lá em 2000, quando eu assumi, já foi a minha meta, foi justamente fazer um tribunal presente, um tribunal altamente democrático. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei no Tribunal de Contas em 2000, repito, sequer um servidor comum podia entrar no elevador junto com a autoridade. Era proibido. Eu lembro que no primeiro dia que após minha posse, em seguida da minha posse, eu fui entrar no elevador e tinha uma senhora lá com um balde lá, e eu chamei para entrar no elevador e disse, não posso. Não pode por quê? Há uma proibição no tribunal e a autoridade e tal. Não, acabou. Essa proibição eu agora revogo. A senhora pode entrar no elevador comigo, vai ter um problema. Vai ter problema, seu Manelzinho, assim. Vai ter problema, não vai. Entra aqui, foi que eu mandei. E nós tínhamos um tribunal distante, que não conversava nem com os seus próprios servidores, necessariamente os terceirizados. E nós abolimos isso porque, dentro daquela visão que eu falei, o tribunal tem que ser um tribunal civilista, um tribunal democrático, republicano, aberto, transparente, capaz de entregar as capacidades que ele tem de produzir os seus relatórios, auditorias, de forma compreensível. E agora nós inauguramos a ideia da linguagem fácil, compreensível para o jurisdicionado e para a população do modo geral. É preciso que o tribunal seja aquele ente estatal capaz de levar ao cidadão mais simples da sua circunscrição as metas, os alcances das políticas que foram implementadas pelo Executivo e que, se aquela política realmente chegou da inteireza, chegou por completa, não adianta sair 10 e chegar a 8, tem que chegar a 10. Né? Esse é o propósito. E a nossa pegada é essa agora, quando já foi no passado, com essa nova presidência, eu estou indo a todos os funcionários da secretaria, terça-feira eu estive no DR, mas ontem eu fui a São Paulo tratar no Google, ferramenta, IA, Meta,
para a gente melhorar a qualidade da fiscalização, o diagnóstico das questões da auditoria, inspeções, para a gente saber onde está gastando e como está gastando, se aquele gasto é um gasto sadio, um gasto bom. É muito interessante isso, né, porque o Tribunal de Contas ele tem uma função muito importante, né, de acompanhamento da gestão pública, né, e também de até fazer sugestões, e muitas vezes quando existem licitações em andamento também, o Tribunal de Contas faz, né, esse monitoramento das preventivo, licitações, faz análises preventivas, etc. Como é que você vê hoje, por exemplo, que o Tribunal de Contas, eu percebo que na educação vocês têm feito boas fiscalizações, têm ido nas escolas, etc., tem programas específicos para isso. Na saúde, tem alguma coisa em execução? Pensa em alguma coisa? Nós, Paulo, você tocou, hoje a ferida de Brasília é a saúde. Não tem como esconder. O maior gargalho da administração pública é a saúde hoje. Eu costumo dizer que a questão não é mais conjuntural, não é momentânea, ela é estrutural. A saúde está anacronicamente comprometida, porque está faltando um endosso de boas políticas de gerenciamento, onde os atores se falem mais. Tem vários programas que tratam de marcação de consulta, realização de cirurgias, atendimentos, mas há a dificuldade de você ter isso com a ferramenta que possibilita agilizar o atendimento ao cidadão. E tem sido muito sério, porque Brasília detém hoje talvez o maior orçamento per capita de saúde do Brasil. O Brasil é um orçamento riquíssimo, muito alto, mas isso não está sendo devolvido como se espera. Será que não falta, de um lado, o Tribunal de Contas apertar mais um pouco o governo, e de um lado do governo também apertar um pouco mais os servidores? Duas coisas, né? Porque eu percebo que o governo também não faz um monitoramento, não faz uma fiscalização. O atendimento, às vezes, numa UPA demora 4, 5 horas para uma pessoa ser atendida. Não existe isso. Se criou o IGES para poder melhorar esse serviço, facilitar a contratação, por que não tem mérito na UPA? Né? Será que não é o governo que não está também fiscalizando, né, os servidores do IGES, os servidores da própria rede também de saúde, e ao mesmo tempo também o Tribunal de Contas, né, observar quais são os números de atendimento, eu percebo também que existe, melhorou muito isso, mas existe ainda uma demanda muito grande reprimida do entorno de Brasília, aqui em Brasília, principalmente para cirurgia, né? Hoje até que melhorou assim, aquele pronto-socorro, aquele atendimento de emergência, aquela consulta de emergência. Antes você ia lá no Hospital de Santa Maria, no Hospital do Gama, 80% da população era do entorno. Hoje isso diminuiu, porque... Quase zerou já. Talvez, porque as pessoas são melhores atendidas dos hospitais do entorno nessa emergência. Eu não digo para cirurgia, porque eu, por exemplo, como jornalista, todos os dias aparecem para mim pedidos de cirurgia, né, de gente do entorno, eu fico observando isso. Eu falo, mas o Caiado não fala que a saúde de Goiás também não é muito boa, que ele não opera lá, tem que operar aqui. Então, assim, a gente tem que pensar isso, pensar a saúde, e eu acho que unir forças e tentar melhorar. Você tem algum projeto para isso? Paulo, vamos repicar um pouco essa questão de distribuição de atendimentos em torno em Brasília. Eu lembro dos anos 70, tudo era Brasília, da Bahia, Goiás, Maranhão, Piauí, Minas Gerais, tudo vinha para Brasília. Essas regiões circunvizinhas aqui de estado, hoje não é mais bem assim, houve uma redução maior, só que a qualidade nossa caiu, porque eu entendo que a questão de gerenciamento de recursos humanos também precisa azeitar, motivar os atores, os agentes da saúde, seja o médico, enfermeiro, radiologista, técnico de enfermagem, todos, envolver essa gente num propósito maior de fazer um mutirão para resolver esse problema, reduzir, porque não era tão ruim assim. O Brasil já teve um momento que teve uma saúde espetacular, em relação aos demais. Hoje nós estamos no final da fila. E com uma coisa séria, nós já executamos até agora, talvez algo em torno de mais de 10 bilhões no orçamento da saúde, que deve ultrapassar, eu falava em 15, mas já tem informações, que pode chegar a 18, 19 bilhões
de gasto com a saúde. Esse ano. O que equivale ao orçamento de alguns estados do Nordeste. O estado por completo. Significa dizer que é preciso a gente deter os olhos e ação concreta, encontrar uma forma que é motivação, equipamento, trazer uma proposta gerencial para convencer e contaminar as pessoas dentro de uma simbiose administrativa, fazer com que haja um sentimento de compromisso para atender a sociedade, porque não é falta de recurso. Eu acho. É falta de gestão. E tem que também dar oportunidades para novas experiências em Brasília. Por exemplo, Brasília tem poucas organizações sociais atuando na saúde. Eu acho que, com exceção do Hospital da Criança, que é uma organização social que funciona bem, mas ela foi gerada desde a concepção com esse pensamento de ser um hospital filantrópico e ser uma organização social e ser um modelo. Mas eu acho que tinha que incentivar e devia construir novos hospitais já com esse pensamento, né, de uma organização social desde a concepção. Eu acho também que não dá para você pegar, por exemplo, um hospital, por exemplo, o Agarran, e não, vamos transferir para uma organização social e acha que vai resolver o problema. Não resolve do dia para a noite assim. Agora, se você fizer uma geração, desde a concepção, um hospital filantrópico, por organização social, pode funcionar bem. Mas vamos falar mais sobre outros assuntos do Tribunal de Contas. Ramani, conta pra gente, como é que você vê Brasília hoje? Como é que você vê o mercado de cosméticos? Você acha que esse mercado ainda tem oportunidade para outras pessoas? Deixa também uma dica aí para quem quer empreender nessa área. Como é que funciona isso? Eu vejo que o mercado da estética hoje, ele tem crescido bastante, né? Nós temos hoje outros profissionais da área da saúde migrando para a área da estética. Ali, eu acredito pela grande procura, né, das pessoas quererem essa sensação de bem-estar e melhoria ali realmente da aparência física. E percebo também que hoje, se alguém quiser entrar na área da estética, não é difícil. Você consegue fazer alguns cursos livres e você já começar a atuar, né, mesmo que não tenha formação. Obviamente, para procedimentos invasivos e procedimentos que mexem ali com a harmonização da face, a gente precisa de uma graduação. Com certeza, e tem que estar cada vez mais especializado, cada vez mais organizado, né? Porque também existem muitos aventureiros desse mercado, né? Pessoas que às vezes faz um cursinho ali de 30 horas e acha que já está especialista. Como é que é isso? Como eu te falei, né? Existe alguma regulação também, alguma coisa? Existe. Eu conselhos? acredito que o Conselho de Estética e Cosmética, ele não tem. Tem o Conselho de Biomedicina, tem o Conselho de Enfermagem, tem o Conselho de Odontologia, mas de Estética e Cosmética ainda não existe. Mas eu vejo que a Vigilância Sanitária tem batido mais ali na fiscalização dessas clínicas e eu acho extremamente importante, porque assim, as pessoas às vezes elas se aventuram, né? Elas fazem um curso e acham que tá bom. Como eu te falei, além das graduações, aí eu sempre estou buscando, tem uma tecnologia nova, um produto novo. Então a gente tem que estar buscando essas informações. Não é só simplesmente ir lá fazer. Muito interessante isso é muito interessante. Conselheiro, e como é que você vê hoje o mercado, o setor produtivo em Brasília? Você que está lá no Tribunal de Contas há 25 anos. Antigamente Brasília era muito burocrático as coisas, para você abrir uma empresa demorava meses. Agora melhorou muito isso, né? Como é que você vê o ambiente de Brasília para empreender hoje? A Brasília tem uma melhor renda per capita do Brasil, né? Isso aí, aqui segura dinheiro. Já dizia Dom Bosco, quando sonhou Brasília, que é a terra que vai correr leite e mel. E é uma verdade, com essa configuração desse pensamento, Brasília é a cidade realmente da maior concentração de renda per capita do Brasil, né? Isso cria um mercado fantástico, consumidor, ao mesmo tempo que cria perspectiva para empreendedor, para construção civil, para negócio, para tecnologia, né? Brasília realmente é um mercado aberto. Brasília, dos anos 70, o Paulo, a dificuldade de produção, foi criado em Brasília o Centro Verde, em Brasília, para produzir hortifruti granjeiro. Depois vieram os gaúchos, catarinenses, paranaenses, e entraram no PADEF para produzir. Soja. E justamente, em seguida, eu tinha táxi na época, ia levar aquele povo lá
vinha para a missa aqui na Dom Bosco, e depois eu levava as famílias lá em Padef, 80 quilômetros de distância, tudo estrada de barro, muita poeira. Quando eu virei deputado, o que eu fiz? Fiz um projeto de lei para a titulação das terras rurais, para o agronegócio crescer em Brasília. Ali tem uma participação nossa, minha e mais Joaquim Rodrigues, o governador, que é realmente muito envolvido com o meio produtivo, e ele trouxe a perspectiva. Aí vieram os projetos. Vou falar vieram projeto Prodecon, projeto do Polo de Moda, Prodef1, Prodef2, Proin, Prodef1, Prodef2, participamos de todos, justamente na pisada de que Brasília precisasse se desenvolver para ter renda, recurso. Hoje, nós tínhamos praticamente 70% de repasse da União para a manutenção de Brasília, hoje nós já estamos com mais de 2/3 da arrecadação própria, né? Brasília tem hoje, além de uma arrecadação fantástica, a receita corrente líquida está realmente bombando em Brasília já. Muito, muito bom. Nós estamos para encerrar aqui, só quero te fazer uma pergunta, porque teve uma fake news essa semana com relação ao seu nome, e você fez uma nota com relação a isso também. Queria que você explicasse um pouco para a gente essa questão do estádio, porque falaram que você colocou o processo debaixo do braço e ficou segurando para poder ajudar a construtora. Eu acho que o senhor não faz isso, né, pela sua experiência, pela sua idade, nem pela sua firmeza. O que foi que aconteceu nesse caso aí? Conta aí para o nosso telespectador. Paulo, é bom, essa matéria é boa e tem que ser suscitada sempre, porque é dinheiro público, tá? Está envolvido, é o compromisso do Estado, do Tribunal de Contas, fiscalizar e dizer para a população o que está acontecendo. Esse processo ele nasceu de uma auditoria de acompanhamento das obras do Estado de Garrincha em 2017. Em 2018 se fechou essa auditoria e aí vieram os achados da auditoria dando conta de um prejuízo na construção do estádio, né, sobre o preço, superfaturamento, e nessa auditoria foi levado esses achados para oportunizar ao consórcio responder aqueles achados do tribunal, teve superfaturamento em gruas, em cimbramento, em formas, em vale transporte e outros materiais, insumos para a construção. E falava-se muito que seria um prejuízo por volta de 465 milhões. Chutaram isso aí. No momento da Lava Jato, isso pegou muito, foi muito forte. O que acontece? Com isso em mãos, ainda para o pré-julgamento, o consórcio chegou ao tribunal com a caminhoneta com mais de 1.000 quilos de papéis. Eu falei em 300 mil páginas. Para se fazer o cotejamento e fazer o confrontamento daqueles dados que a auditoria encontrou. E aí vai, e é normal, natural. O órgão técnico se envolveu nisso aí, só que quando foi em 2001, já findando, antes de terminar esse... 2021, o Supremo altera o seu pensamento no tocante o que era prescrição em face de tomada de contas especiais dos tribunais de contas. Até então era imprescritível, ou seja, nada prescrevia em se tratando de tomada de contas especiais. Com essa decisão do Supremo, os processos que não foram concluídos em 3 anos, no caso da prescrição intercorrente, estavam prescritos. E os outros ainda, por outro motivo, que não completavam, que não foram concluídos em 5 anos, também estariam prescritos. E foi nesse cenário que aconteceu a prescrição. Está acontecendo, a discussão é essa hoje no tribunal. Só que ficou, não foi como o Conselho Emanuel. Esse processo, para a tua ideia, esse processo foi investigado pela Polícia Federal, esse processo foi investigado pelo Ministério Público Federal, esse processo foi investigado pela Polícia Civil, esse processo levou à prisão 2 ex-governadores, Aguilera Queiroz e José Alberto Arruda, um vice-governador, Felipe Pérez, e mais deputado, foram presos daquele alvoroço da Lava Jato, e o que acontece? Está prescrevendo tudo, os penais, porque não encontraram os elementos necessários. E esse processo não concluiu por quê? Porque o tempo não foi suficiente, veio a prescrição, que não foi coisa inventada pelo Tribunal de Contas. Aí não tem culpa nessa questão, ninguém tem culpa. Se alguém tem culpa, seria do Supremo, porque entendeu, e eu acho que não está errado, entendeu que também os processos objeto de tomada de contas especiais são prescritíveis.
como é a sonegação fiscal, a sonegação de verbas trabalhistas, do depósito de previdência dos trabalhadores, tudo é prescritível. E aí entrou também no rol da prescrição o caso das contas que são apuradas pelo Tribunal de Contas em sede de TCS. Muito bom essa informação do senhor, conselheiro. Isso daí faz a diferença na vida das pessoas, né? Essa tranquilidade, essa leveza que o senhor informa ao telespectador isso. Infelizmente chegamos ao fim do nosso programa, então vamos para as considerações finais aí com a nossa musa Ramani Soares. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é: cuidem da pele de vocês, procurem um bom profissional, faça seu skincare, use filtro solar, um sabonete adequado e vamos aí estimular a nossa pele, manter a jovialidade e o bem-estar. Muito bem. E com a palavra, deixa aí o Instagram seu, o contato, para os telespectadores aí entrarem em contato com você. O telefone ou o Instagram? Você que sabe. O Instagram é RS Estética e o telefone do WhatsApp, né, é 61981844414. Com a palavra agora para as considerações finais do nosso conselheiro. E para não vir fazer mais um bate-papo aí sobre política, viu, conselheiro? Os cenários aí da política. Eu sei que o conselheiro não pode falar muito de política. Mas fala pouco. Mas a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, o senhor com as considerações finais. Agradecer, Paulo, a você, o seu podcast, essa maravilha aqui, a leveza das suas perguntas e a profundidade também, levam profundas, para mostrar a Brasília a transparência. É preciso que a administração seja transparente e a gente está com essa pegada: prevenção, orientação e pedagogia e integração com os órgãos de Estado. Eu costumo dizer que é preciso que haja simbiose entre todos os atores que fazem a administração pública. Então, agradecer a você e eu vou estar sempre à disposição. Muito obrigado, então, ao nosso conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, presidente Manuel de Andrade. Obrigado, Ramani Soares. Obrigado aos telespectadores. Semana que vem tem mais Foco Nacional.